Aleluia. Amém. A gente chega aqui nesse lugar, foi assim no meu primeiro encontro com Deus, primeiro congresso jovem que eu passei. E a gente chega ali no primeiro dia, né, com muitos problemas, dificuldades, algumas barreiras que nos impedem de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença de Deus. E ali vai passando, né, a gente acaba se esquecendo das coisas lá fora. E na maioria das vezes não dá vontade nem da gente ir embora daqui, não é verdade? Quem dera que se a gente pudesse ficar aqui, né, só ouvindo a palavra de Deus, tomando um café, merendando, almoçando, seria uma maravilha. Mas a gente tem que encarar a realidade lá fora. É lá fora que a gente vai ver se realmente a gente tomou uma decisão de mudança na nossa vida, se aquele momento que a gente passou aqui dentro não foi apenas um momento, mas que foi realmente uma transformação verdadeira que a gente teve na nossa vida. E como muitos sabem aqui, já são quase 17 anos que eu entrei nesse ministério, aonde antes, se eu não tivesse aqui, ou talvez eu estivesse vivo ainda, com certeza eu estava em cima de um trio puxando algum bloco, que era o que eu fazia nesse período de carnaval, né, viajando para vários lugares, Cametá, todos esses interiores onde tem carnaval. Quase todos os anos a gente fazia o carnaval e ali a gente dava o nosso melhor, né? A gente pulava e ali as pessoas levava as pessoas a se drogarem, a se prostituírem. E às vezes a gente está aqui dentro, né? Nesse lugar aqui, só pessoas de Deus aqui. Na maioria das vezes a gente não dá o nosso melhor para Deus, né? A gente vem dançar aqui, aí alguns ficam por ali e tal. Mas a gente tem que dar o nosso melhor. Porque o nosso Deus, ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Um dia ele me trouxe de um lado destruído, e cada um aqui tem um testemunho, veio das drogas. E cada um aqui tem um motivo para agradecer a Deus através do momento de celebração, através do momento de uma palavra dessa, de prestar atenção, de tentar anotar tudo aquilo que for dito aqui, porque foi isso que um dia transformou a minha vida, transformou aqui a vida do pastor Jael, que também com certeza se fosse num período desse, ele estava doidão, né? Como muitos já ouviram o testemunho dele, era alguém que usava muita droga, eu também usei, né? Mas o meu era mais bebida. Mas hoje a gente está aqui, porque um dia o Senhor nos resgatou. E por isso a cada dia nós temos que oferecer a Ele o nosso melhor. E a palavra que eu tenho para trazer hoje, o tema dessa mensagem, é assim: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Anote aí. Um dia todos nós colocamos a mão no arado, mas a partir do momento que a gente coloca a mão no arado, a palavra de Deus diz que a gente não pode mais olhar para trás. E a gente tem vivido tempo, né? Eu vou falar mais para frente sobre isso. Está lá em Mateus 24:12, que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Então a gente vê que a gente realmente está vivendo esse tempo, onde o amor de muitos não é de quem está lá no mundo. Quem está lá no mundo já está perdido lá, mas é de quem está dentro, né? Quem já está dentro do reino, quem já colocou a mão no arado. São esses que a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. E por isso que muitos têm colocado a mão no arado e têm decidido olhar para trás. Mas aqui em Lucas, abra sua Bíblia comigo em Lucas 9:62, que diz assim: mas Jesus replicou-lhe:
Ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem aqui já viu alguma vez? Quem sabe o que é arado aqui? Levanta a mão aí. Quase muitos não sabem, né? O arado é uma das ferramentas, né, mais antigas que existem, que até hoje se usa para fazer a plantação, né? Aí onde ele é um maquinário que naquela época, eu já preguei na igreja também essa mensagem, e ali precisava de uma pessoa, né? Ela tem 2 rodas cortantes, 2 lâminas, e ali a pessoa vinha empurrando, né, para aquilo ali revirar a terra, para que a terra fique preparada para quando ele vier jogar semente, aquela semente ali, ela, né, cai ali no solo bom, para que ela cresça e gere fruto. E ali a pessoa ela precisa o quê? Ela precisa estar concentrada, né? Porque se ela, naquele momento que ela está fazendo aquilo ali, se ela olhar para trás, ela pode cair, né? Ela pode se machucar, e por isso que ela tem que andar em linha reta. Não é que quando você vê uma plantação, né, às vezes tem assim algumas curvas, mas sempre ela mantém ali uma linha, né, alinhado com a linha que ele fez aqui do lado. Hoje já tem um maquinário maior que já tem 20, 30 lâminas dessa, que se engata atrás de um trator. O Ramon sabe que eu acho que deve ter lá na plantação de pitaia lá do Rodrigo, né? Eu estava vendo uns vídeos que o missionário Raimundo postou no status dele, que foi filmado de drone, né? E ali a gente tem uma noção, fica alinhado a plantação, né? Quando você olha uma plantação de milho, é bonito, né? Quando a gente olha de cima, assim, aquela plantação toda alinhada, né? Mas para aquilo ali ficar alinhado, a pessoa ela não tem que olhar para trás, porque se ela decidir olhar para trás, né, ela vai cair, ela vai se ferir, como eu falei, ela vai se machucar. Então, quem um dia colocou a mão no arado, que entregou, que decidiu servir a Jesus, ele tem que andar alinhado com Jesus. Ele tem que andar alinhado para que as coisas não dê errado, para que tudo possa dar certo na nossa vida. A gente precisa se concentrar, olhar para o alvo que é Cristo, para que a gente possa ter sucesso, né, na nossa vida, para que as coisas possam dar certo. Porque a partir do momento que você olha para trás, você perde o quê? Você perde o foco, né? Você perde o foco. Por que não pode colocar a mão no arado e olhar para trás? Porque vai sair da direção, né? Vai sair o quê? Vai sair do propósito, vai sair do objetivo, como eu falei, vai cair, né? Vai se ferir, vai se machucar. E como foi até falado, acho que pelo Israel aqui também, e quando a gente está machucado, a gente acaba machucando também outras pessoas, a gente acaba ferindo outras pessoas, né? Então, quando a gente coloca a mão no arado e olha para trás, a gente vai acabar caindo, vai se machucar, vai se ferir, o que acontece com muitos, tem acontecido com muitos, né? Mas com Jesus nós precisamos andar alinhado, em retidão. Por isso a palavra de Deus está dizendo: colocou a mão no arado, não olhe para trás. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: meu irmão, colocou a mão no arado, não olhe para trás. Olha o que Jesus diz aqui em 2 Pedro 2,21. Diz assim: pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, né? Do que depois de conhecer, voltar atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Você poderia até ter recusado o dia que você foi lá, que te convidaram a ir para a igreja, né, para ouvir a palavra de Deus, e ali alguém pregou a palavra de Deus, e ali você tomou a decisão de colocar a mão no arado. Você poderia ter até recusado, como a palavra de Deus diz, porque ele está dizendo aqui que seria melhor até que você não tivesse tomado essa decisão, do que você tomar essa decisão e olhar para trás. Porque isso aí vai acarretar muitas maldições na nossa vida, que é o que tem acontecido com muitos, porque Deus um dia ele confiou o reino dele nas nossas mãos. Todos nós que estamos aqui
fomos chamados com um objetivo, com um propósito. Qual é o principal objetivo que Jesus, que Deus nos chamou um dia? De praticar o ID do Senhor. De colocar a mão no arado para ganhar vidas para Jesus. Assim como cada um que está aqui um dia veio da droga. Quando você vem ali de uma situação de droga, Deus ele te dá autoridade para que você possa ganhar outros jovens que vieram das drogas. Se você foi um jovem que veio da criminalidade, Deus ele te dá autoridade para que você possa falar, porque aquele teu testemunho ali, ele vai mexer com aquela pessoa, porque você teve a mesma experiência que um dia ele está tendo nas drogas. Como eu, por exemplo, um dia eu vim de um lar destruído, de briga, de confusão, cantava na noite, bebia, então estava quase para me separar da minha esposa. E ali, um dia, Jesus me chamou com esse propósito, de levar a palavra da mesma forma que um dia alguém chegou e pregou para mim e para minha família, e a gente está aqui, eu e a minha esposa, da mesma forma Ele quer que eu pregue para outros casais que estão nessa mesma situação. E Deus, Ele te chamou com esse propósito. Quantas vezes você tem passado na rua dessa casa e ali, né, você encontra muitas pessoas que estão usando drogas, pessoas até mesmo que você conhece. Quantas vezes você falou de Jesus para aquela pessoa? Quantas vezes você parou ali no seu trabalho por algum momento e falou de Jesus para aquela pessoa? Na sua escola? Quantas vezes? Às vezes a gente acaba falando muito mais de futebol, falando das redes sociais, parando para mostrar, né? Vira e mexe a gente está vendo, olha aqui esse vídeo legal aqui no Instagram, não sei onde, no TikTok e tal. A gente acaba perdendo mais tempo, né? Falando de outras coisas, mas não falando do maior propósito que um dia Jesus te chamou. Ele te escolheu, a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos com certeza foram convidados para estar aqui nesses dias, aqui no Congresso de Jovens e Adolescentes. Mas não vieram, mas você veio. Você foi escolhido para estar aqui nesse lugar. E um dia o Senhor te chamou com um propósito, Ele te escolheu porque Ele viu algo de diferente em você. Ele viu uma capacidade em você que talvez até você mesmo não consiga enxergar. Assim como Davi estava lá no curral das malhadas e tudo, e nem imaginava que um dia ele seria rei. Mas aí, quando o Senhor escolhe, Ele nos prepara, Ele capacita, porque às vezes a gente tem mania de dizer, não, mas eu preciso me preparar. Não somos nós que nos preparamos, é o Senhor que te prepara. Um dia eu nem imaginava falar, eu sempre fui uma pessoa que cantava e tal, mas até mesmo para me cantar no mundo lá, eu sempre fui uma pessoa muito, assim, um pouco tímida, né? E ali para me cantar sempre eu tinha que pegar um copo ali eu vou pegar um copo aqui, mas não é bebida, tá? É água. E eu tomava os 2, 3 copos que era para ficar bacana, para poder me alegrar ali, aí eu me soltava. E eu nunca me imaginava estar aqui pregando para vocês, de falar do amor de Deus para vocês, para as pessoas que eu já ajudei também a vir para o reino de Deus. Então, olha o chamado que Deus te deu. Né? Ele te chamou porque Ele viu algo diferente para que você possa alcançar outros jovens, outros adolescentes, e você tem decidido olhar para trás. Você tem decidido abandonar o seu chamado, abandonar o propósito que Deus tem para a sua vida, porque você decidiu olhar para trás. E a palavra de Deus está dizendo aqui, é forte isso. Vamos ler mais uma vez, aqui em 2 Pedro 2:21, ele diz, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo, do que depois de conhecer, voltarem para trás e se afastarem do mandamento que receberam. Você pode ver, a gente tem uma mensagem que a gente traz, que fala da nova vida em Cristo. E ali a gente faz uma ilustração, né? E a gente fala justamente sobre isso. Que quando ali o homem está na presença de Deus, e ele decide se afastar, porque quando a gente estava no mundo, a gente vivia cheio de demônios na nossa vida. E ali a gente decide se afastar do caminho de Deus. A palavra de Deus diz que ali vem mais 7 demônios na nossa vida, ou seja, a legião de demônios na nossa vida. A gente se torna pior.
É por isso que hoje é muito difícil, quando uma pessoa se afasta do caminho de Deus, a palavra de Deus que é muito difícil para essa pessoa voltar. É muito mais fácil vir uma pessoa para Jesus que nunca ouviu, que nunca conheceu a palavra de Deus, do que aquela pessoa que se desvia, né? Quantos conhece aqui? Tem muitas pessoas que você conhece aqui, que talvez você está orando hoje para que essa pessoa possa voltar para o caminho de Deus. Então, se você colocou a mão no arado, decida seguir em frente, não olhe para trás, né? Você poderia, como eu falei, até ter recusado naquele momento ali, quando fizeram o apelo. Mas já que você entregou a sua vida para Jesus, você decidiu colocar a mão no arado, não olhe para trás, né? E ali, ou como acontece, né, nas nossas vidas, né? Como um dia também eu estava ali na igreja, eu fui ministrado e ali eu fui entregar minha vida para Jesus. E ali, na maioria das vezes, a gente chega ali na presença de Deus chorando, né? E ali, depois que você toma uma decisão com Jesus, ali a gente recebe a nossa família, na verdade, e ali sempre vem alguém, né, e abraça a gente ali, e aquele irmão diz: olha, meu irmão, agora vai ser só vitória na tua vida, acabou o problema, acabou a dificuldade. Mas não é assim, não é verdade? Vai vir o quê? Vai vir as lutas, vai vir as dificuldades. No primeiro dia a gente chega ali no primeiro culto, é paz do Senhor, é glória a Deus, é aleluia, né? Falando em línguas e mistério. Mas aí vai passando os dias, vai vindo as lutas, vai vindo as dificuldades, e a gente já, né, começa a olhar para baixo. Só que quando a gente está ali trabalhando com o arado, né, que é essa ferramenta que eu falei para você, você pode até olhar para baixo, mas você não pode olhar para trás, porque senão vai acontecer um acidente. Você pode até por algum momento ali ter dificuldade, né? Você vai parar, olhar ali para baixo, né? Mas quando você toma uma decisão de permanecer firme, né? Deus ele vai começar a levantar pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão estar do teu lado, que vão estar somando junto com você, porque uma das principais armas para que a gente possa vencer, né, na nossa caminhada é através da unidade. A gente vai falar aqui também sobre essa questão da unidade. Quando a gente está unido, a gente consegue vencer com mais facilidade, né? E ali, quando a gente toma uma decisão com Jesus, né, ou seja, foi só eu levantar minha mão, né, naquele dia para aceitar Jesus, e começou a dar tudo errado. Parece que as portas se fecharam, não está fluindo nada, né? Mas Jesus está dizendo: não tira a mão do arado. Se tu recuares, a palavra de Deus diz que você não é apto para o reino dos céus, né? Colocou a mão no arado, não olhe para trás. Como eu falei, tem um porém, você pode até olhar para baixo, mas você nunca pode olhar para trás. E é como acontece com muitos da gente na nossa caminhada, né? Mas vai chegar um dia que, com certeza, quando você tomar uma decisão de estar unido, né, com seu irmão, com a sua célula, com seu líder, com seu pastor, e ali você vai conseguir, né, ir superando as dificuldades. E tudo isso vai acontecer devido ao quê? Devido aos problemas, às dificuldades. Mas Deus, ele marcou esses dias aqui, nesse lugar, ele marcou um encontro com cada um de nós, né? E ele te diz mais uma vez: colocou a mão no arado, não olhe para trás, né? Vai vir as guerras, mas persevera. Porque com certeza, depois de passar todo esse trabalho, como eu falei, e ali você tem aquele trabalho de colocar a mão no arado, de preparar aquela terra, de revirar aquela terra, para você plantar ali aquelas sementes. Mas a palavra de Deus diz que um dia, uma hora vai chegar a colheita. Vai chegar a colheita. Como está escrito, né, aqui no Salmo 126, no versículo 6, que diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o quê? Com júbilos de alegria, trazendo os seus feixes. Então, no começo ali, vai vir as lutas, vai vir as dificuldades, mas uma hora o fruto vai vir, e naquele momento ali que você vai colher aquelas frutas ali, você pode ficar de costa, de frente, de lado, em todos os lugares. Mas quando você está ali preparando aquela terra, você não pode olhar para trás. Mas quando chegar o tempo da colheita, você vai se alegrar, você vai dançar, você vai celebrar na presença de Deus, né? Vai vir as lutas, vai vir as dificuldades, mas uma hora vai chegar
a colheita na sua vida. Quantos creem nisso? Quantos recebem isso aqui nessa manhã? Aleluia! E aqui em Tiago diz, Tiago 1,12, ele diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Bem-aventurado aquele que suporta com alegria. Quantas dificuldades eu passei na minha caminhada. Quantas lutas eu passei na minha caminhada. Quantas chamadas de atenção, quantas espadadas, né, como a pastora Elisângela falou aqui. E realmente, se a gente tivesse um apóstolo, os pastores que a gente tem, pessoas fracas, eu já tinha desistido. Muitos de nós aqui já tínhamos desistido. Mas nós temos um pastor, um apóstolo forte, uma apóstola forte. Eu nunca vi uma mulher tão forte como a nossa apóstola Samira e como o nosso apóstolo Helder. Eu sempre falo isso, irmão, porque a gente às vezes reclama, a gente não consegue suportar as lutas que a gente passa dentro do nosso lar com a nossa família. Eu estava conversando até com o apóstolo Emanuel da última vez que a gente estava fazendo umas compras. E às vezes a gente não consegue suportar as nossas dificuldades. Imagina alguém que segura todo esse peso em cima das suas costas, que são os nossos apóstolos. Que precisam todos os meses pagar os pastores, que precisam todos os meses pagar ali, né, a questão do templo lá, enquanto não normaliza essa questão do financiamento. E com certeza, quantos aqui um dia já foram lá com algum problema conversar com o apóstolo? Levante a mão. Muitos. Não é só o problema, quem dera que fosse só o problema dele, como ele falou. Mas ele ajuda o problema de todos que estão aqui. Imagina o peso que isso tem. Eu posso dizer porque eu convivo com ele, eu vejo a luta e as dificuldades. E realmente eu nunca vi a apóstola Samira com todas as vezes a dificuldade de saúde. A força que essa mulher tem. A força que o apóstolo tem, ele se operou, né, da vista, mas o homem não consegue ficar distante, meu amigo. Era para ele repousar, com 2 dias ele já estava saindo por aqui, botando ração, e para ali, para o outro lado e saindo. Porque quando a gente é apaixonado pelo reino de Deus, a gente fica inquieto com as coisas, a gente quer ver as coisas, né, acontecendo, as coisas dando certo. E por isso a palavra de Deus está dizendo: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu. Persevera. Continue firme, que uma hora vai chegar o tempo da colheita na sua vida. E você, na verdade, já recebeu, porque o maior presente que Deus tem para nos dar não é uma casa, não é um carro, isso é consequência, já está aí, as bênçãos já estão aí, Jesus já conquistou na cruz do Calvário tudo isso, basta a gente tomar posse. Mas o maior presente que Deus te deu foi a tua salvação. E por isso você tem que ser grato a Deus todos os dias. E aqui em Mateus, no capítulo 11, versículo 12, ele diz assim: desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam. Como é que o reino dos céus é tomado, irmãos? Por o quê? Por esforço. Aqueles que se esforçam se apoderam. Não é fácil, irmão, na caminhada, é muita luta, mas persevera. Persevera, se mantém firme, persevera na presença do Senhor, porque Deus, ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele tem para cumprir na sua vida. Começa a pedir esse desejo para o Senhor novamente, esse amor pelas almas, esse amor pelas vidas. A gente está aqui com o propósito de fazer, multiplicar, assim como a palavra de Deus diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. E nós estamos aqui com um propósito. Satanás está aí com o propósito dele de multiplicar a iniquidade. Mas nós estamos aqui com o objetivo de multiplicar o reino de Deus, de multiplicar ganhando almas, de multiplicar ganhando vidas para Jesus. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo que o Senhor, ele te chamou.
Então, desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam. O reino dos céus, ele não é alcançado por sentimentos. Ele é alcançado por perseverança, por esforço. É isso que Deus quer ver em cada um de nós aqui, como o apóstolo falou. Você não é ali a geração do futuro, você é a geração do agora. É agora que Deus está precisando de você. A palavra de Deus diz que nós não temos que nos preocupar com o dia de amanhã. A palavra de Deus diz que se hoje ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então é hoje o tempo de Deus para a sua vida, é hoje, não deixe para amanhã, é hoje. Decida se levantar pelo reino de Deus. Decida colocar a mão no arado firme. Senhor, estou aqui firme, eu não largo esse arado por nada. Eu vou permanecer firme contigo porque o Senhor me chamou. E aqui em João 16, 33, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito, tenha paz em mim. No mundo passareis por aflição. Tende bom ânimo, assim como eu venci, vocês também vão vencer. Assim como Jesus, ele falou, olha, no mundo a gente pode passar por aflição, por dificuldade, por lutas, mas assim como eu venci, você vai vencer. Você vai vencer. Você é capaz, a palavra de Deus diz que você já é mais que vencedor. Você não é apenas vencedor, você já é mais que vencedor. Você já nasceu vencedor desde o ventre da tua mãe. Quantos aqui já ouviram aquela ilustração que ali naquele ato sexual entre um homem e uma mulher, são inseminados ali milhares e milhares de espermatozoides, milhões. E ali naquela corrida, chegou você. Na maioria das vezes acontece chegar 2, 3, quadrigêmeo, mas foi você que chegou em primeiro. Então, lá você já se tornou mais que vencedor nessa primeira corrida. Deus já te fez, Ele te chamou porque Ele viu em você algo diferente, você é mais que vencedor. Aleluia! E não tem aquele negócio, né, de colocar a mão no arado e dizer, olha, está pesado, eu não estou aguentando. Às vezes a gente começa uma célula, a gente começa um trabalho, a gente começa a fazer algo para Deus, e ali de repente aos poucos, a gente já, né, vai recuando. Quantos aqui muitas das vezes começam uma célula ali, naquela primeira semana está uma benção, depois já começa a colocar o discípulo, vai empurrando um, vai empurrando o outro, e vai se afastando, quando vê ele já não está mais nem participando daquela célula, já está na mão de outro. Quantos aqui um dia fizeram um propósito com Deus, de evangelizar, e ali começa aquele propósito de evangelismo, só vai a primeira semana, na segunda semana, na terceira semana já não vai mais. Quantos aqui fizeram um propósito de oração das 6, de oração do meio-dia, e começaram um dia, 2 dias, 3 dias, depois desistiram? Irmãos, eu mesmo morando lá na Cabanagem, na época que eu morava lá, eu ia lá, né, para aquela nossa igreja ali em frente ao Estádio Maroja, e algumas vezes até andando, de lá da Cabanagem, mas eu ia quando eu tinha oportunidade de estar na oração das 6. Lá na Cabanagem tinha oração das 6, oração do meio-dia, não foi nada mel, não foi nada fácil. Talvez você me veja aqui hoje, aqui bonitinho e tudo, mas está aí o Mateus sabe, como ele diz, olha pastor, o senhor é o braço direito do apóstolo, mas eu que sou o seu braço direito. Amém, eu recebo, meu braço direito. E o Mateus é alguém que tem me ajudado muito aqui, porque até um tempo atrás eu estava praticamente sozinho aqui, fazendo tudo. Tem o tio Zeca, a apóstola Samira, até a apóstola Samira bota a mão na massa aí, botando ração para os bichos, carregando, cuidando das coisas, bota a bota dela de manhã, calça bota ela, tia Elba, o tio Zeca, então todo mundo ajuda. Aqui o negócio não é mel, talvez você chegou aqui nesse congresso jovem, tudo bonitinho, tudo bacana, né, comida, mas quantos dias a gente está sem dormir direito, indo para a Ceasa, saindo daqui às vezes 7 horas da manhã, lá para Castanhal, fazendo compra. Mas a gente vai com amor, a gente vai com prazer, porque a gente sabe que vai valer a pena. Vai valer a pena os dias que a gente vai passar aqui, porque muitos vão entender e vão colocar em prática tudo aquilo que aprenderam aqui. E vão fazer a diferença lá fora. É por você, são por vocês, que cada pastor, cada irmão que esteve aqui esses dias pintando, ajeitando aqui alguma coisa, as irmãs aqui na cozinha, não é fácil.
As irmãs aqui são praticamente as últimas que vão dormir. Chega aí 5 horas da manhã, 4h30 para preparar o café da manhã e vai dormir 3 horas, 2 horas da manhã. Ontem eu fui dormir já era praticamente 3 horas. Mas vale a pena. Tudo isso é por vocês. Eu não estou aqui reclamando, mas eu estou falando que não é fácil. A nossa vida não é fácil. Mas como eu falei anteriormente, né? Que aqueles que se esforçam se apoderam. Tudo é pelo reino. Tudo é pelo reino. Então a gente precisa, um dia Jesus chamou, você precisa, né, dar mais gás, né, dar mais, né, mais de si, porque Deus ele tem feito grandes coisas na sua vida. E aqui em Eclesiastes 4, do versículo 9 ao 12, né, como eu falei, a gente não vai conseguir vencer sozinho. A gente só vai conseguir vencer na unidade. E a palavra de Deus diz aqui, no versículo 9, ele diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor, o apóstolo até falou acho que domingo na igreja sobre isso, tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem um, levanta o companheiro. Aí, porém, se estiver só, pois caindo não haverá quem levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Quando você decide se unir ali com seu líder, com seu pastor, com seu apóstolo, e ali vem o Espírito Santo, ele forma ali aquele cordão de 3 dobras que não se rebenta com facilidade. Então tudo no reino de Deus a gente vai conseguir unidos, na unidade, a gente não vai conseguir nada sozinho. A gente não vai conseguir sem o Espírito Santo, a gente não vai conseguir sem o apoio dos nossos pastores, dos nossos apóstolos. A gente não vai conseguir. Então a gente precisa o quê? Estar unido. A gente precisa estar junto num só propósito. Então aqui nós vemos a importância da unidade quando estamos unidos, né, com todas as nossas lideranças unidos num só corpo. A palavra de Deus diz que a igreja, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Então nós temos que estar todos unidos. E como diz aqui também no Salmo 133, que é um salmo que todos conhecem, a grande maioria, que diz: ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, é na unidade. O Senhor ele compara a unidade ali como o orvalho de Hermon. Ele compara como óleo precioso, o óleo da unção. Então, ele faz essa comparação quando a gente está unido na presença do Senhor. Então, essa é a importância, se a gente quer realmente colocou a mão no arado, a gente não vai conseguir. Ali tem uma plantação gigante de pitaia, lá onde eu acabei de falar, lá onde sempre o Ramon está lá com o Raimundo, do Rodrigo. E com certeza, para ele desenvolver aquela plantação ali, ele não conseguiu fazer aquilo sozinho. Tem muita gente lá, não tem, irmão? Trabalhando. Então você precisa estar unido. Você precisa sair ali daquele seu mundo, de querer estar isolado, de querer estar sozinho. Vem para o meio da galera. Vem para o meio do fogo, né? Ali, se a gente tiver ali um fogo ali, né? Um carvão, a lenha e tudo, se ali sair uma brasa do meio daquele fogo ali, ela vai apagar aquele fogo. Ela vai, porque ela está sozinha, mas a partir do momento que ela está junto ali, a tendência é ela queimar cada vez mais. E é isso que Deus ele quer de cada um de nós, que a gente possa cada vez queimar mais com a sua presença. Mas, meu irmão, fica firme, porque Deus ele está te ajudando a segurar o arado. Você não está sozinho. Decida perseverar. Jesus venceu na unidade, como está escrito aqui em João 17, 21. Que ele diz assim: a minha oração, isso aqui foi Jesus antes, né, dele ser crucificado. Ele diz assim: a minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um.
Como tu estás em mim, o Pai, eu estou em ti, e aqueles que estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus poderia ter vencido sozinho, mas olha qual foi o principal pedido de Jesus: que nós estivéssemos unidos. Ele orou ali para que os seus discípulos continuassem naquela unidade que eles estavam. Jesus era o Filho de Deus, ele veio aqui para a terra, ele poderia ter vencido tudo sozinho, ele não precisava de ninguém. Mas ele mostrou ali que tudo o que aconteceu ali no seu ministério foi através da unidade. E ali tivemos muitos resultados. Pedro, por onde ele passava, a palavra de Deus diz que até a sombra dele curava. Nós precisamos viver isso nos nossos dias de hoje. Nós precisamos voltar e as pessoas olhar e ver que Jesus está vivendo em você. Como a palavra de Deus diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As pessoas precisam voltar a ver Jesus na sua vida. Quantas vezes, quando eu comecei ali na cabanagem, às vezes a gente ia evangelizar naquelas invasões ali, e a gente chegava, a gente nem falava nada para aquelas pessoas, e aquelas pessoas começavam a chorar do nada. O que era aquilo ali? Era eu, porque eu estava bem arrumado ou não? Não, era a presença de Deus. É Jesus que está dentro da gente. A palavra de Deus diz que um dia, quando você entregou a sua vida para Jesus, Ele passou a fazer morada dentro de nós. Você precisa olhar e dizer: Jesus, tu está aqui dentro de mim, me ajuda. Você precisa voltar aquele brilho nos teus olhos pelas almas, pelas vidas, pelo reino de Deus. E quando a gente está pregando aqui, irmãos, talvez vocês pensem assim: o pastor está pregando só para a gente aqui. Mas eu também estou aqui pregando para mim, porque eu também preciso ser melhor. Eu tenho as minhas lutas, tenho as minhas dificuldades também. Mas eu preciso ser alguém melhor. Eu preciso voltar a me apaixonar cada vez mais pelas almas, pelas vidas. Eu preciso me importar mais com os perdidos. Sabe, irmão, o nosso ministério é um ministério apaixonado pelas vidas. E, como eu falei da última vez da reunião dos homens, não tem outro lugar, eu não conheço outra família que pega pessoas viciadas, que vieram das drogas e trazem para morar aqui dentro. Como o apóstolo sempre fala, muitos querem, os ricos, empresários, mas quando a gente decide amar, quando a gente decide pegar o nosso ministério, é sempre aquele ministério que pega aqueles que ninguém quer. Quantos iam confiar um dia de trazer um viciado para dentro do seu lar? Que usava droga, que bebia, quantos iam confiar? É só Deus que faz isso, é só o amor de Deus. E esse amor, ele precisa voltar a queimar dentro do nosso coração. Eu não conheço, irmãos, eu nasci na igreja, eu fui apresentado, eu não sou nem batizado na igreja católica. E um dia meu pai era da Deus e Amor, e ele ficou 25 anos desviado da igreja. E eu cheguei, não a frequentar, mas eu cheguei em outras igrejas, conheci outros ministérios, mas eu não conheci nada como o nosso ministério. Como o amor, que os nossos pastores, os nossos líderes têm, que se importam com as almas. Tem igreja que você vai por aí que às vezes o pastor nem sabe o nome das pessoas. Mas aqui a gente por isso que a gente fala de família Minac, parece que a gente é muito íntimo um do outro, todo mundo se conhece aqui. Os nossos apóstolos sabem, ele chama as ovelhas dele pelo nome. Quando um falta, às vezes nem a gente percebe, mas ele percebe quando alguém falta na igreja. Então, irmão, persevera, fica firme, porque Jesus ele está com você, ele vai te ajudar a vencer todas essas dificuldades, todas essas lutas que você está enfrentando. Mas o que tem feito muitos olharem para trás é a iniquidade, como eu falei. A iniquidade é o que tem feito muitas pessoas olharem para trás. Como está escrito aqui em Mateus 24, 12. Esse é um dos sinais que o apóstolo falou, que estaria próximo da vinda de Jesus, quando acontecessem essas coisas. E ele diz assim, que por se multiplicar a iniquidade,
o amor se esfriará de quase todos. E a gente está ou não está, irmão? Quem concorda comigo que a gente está vivendo esse tempo aqui? Levanta a sua mão. A gente está vivendo, a gente não vê mais aquele fogo, aquele desejo, aquele amor pelas almas, pelas vidas. E eu chamei assim, o mistério, né, da iniquidade, ele já opera, né? E o trabalho desse ministério da iniquidade, né? Por que eu falo mistério, né? Porque opera nos bastidores. Ninguém vê, mas ele está lá operando. As escondidas, né? Eu até vi um filme da Brasil Paralelo, né? Assim, mais ou menos, ele relata isso, o nome desse filme, né? Ele diz assim que, não sei se já viram, parece que é Mente Vazia, Oficina do Diabo, alguma coisa assim. Mas o que ele relata lá? Que assim como Deus ele tem um plano na nossa vida, nesse filme, ele relata isso. Assim como Deus ele tem um plano. Quantos creem que Deus tem um plano aqui na sua vida nessa manhã? Né? Todos nós temos um plano. Mas assim como Deus tem um plano nas nossas vidas, o diabo também tem um plano. Ele tem um plano para cada um de vocês que está aqui. É justamente esse mistério, que é o mistério da iniquidade. De fazer com que a iniquidade se multiplique cada vez mais e traga. É um trabalho, você vê que é um trabalho que já vem, não é de agora, é um trabalho que eles vêm trabalhando, porque ele está trabalhando com o quê? Com a multiplicação desses pecados. Para que a iniquidade se multiplique e chegue nesse tempo que a gente está vivendo, aonde o amor de muitos se esfriaria. Então, ele opera às escondidas, né? Assim como Deus tem um plano nas nossas vidas, mas o diabo também tem um plano. As pessoas são pegas de surpresa, né? São contaminadas de surpresa. E o objetivo desse ministério da iniquidade é espalhar essa iniquidade por todo lugar. Iniquidade, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, eu não sei se eu vou saber falar direito, mas a iniquidade em inglês, né? O nome dela é Lawlessness, uma coisa assim. Tá? Essa é uma tradução do grego para o inglês, que é a condição sem lei, né? O significado disso que é uma condição sem lei. A iniquidade, a iniquidade, na verdade, é lei, né? E um juiz que segue a lei, ele julga com equidade, ele julga com igualdade. Mas a iniquidade é o quê? É a falta de equidade, ou seja, não é segundo a lei. Por isso que nós estamos caminhando, né, para esse mundo sem lei. A gente está vivendo cada vez mais, né, um mundo sem lei, onde já não tem mais lei, né? Não existe mais lei, não existe mais certo ou errado. Tudo é aceito. Você quer fazer isso? Tá bom, tudo bem, né? A gente aceita. Como hoje tem pessoas que estão aceitando dentro da igreja, lésbica pregarem, né? Homossexuais, ou seja, está tudo ficando sem lei, tudo liberado. E Satanás ele tem investido pesado nessa questão da ideologia de gênero. A gente vê que Satanás ele tem pego pesado, né, nessa questão de ideologia de gênero, né, que veio para destruir a estrutura familiar, os jovens, os adolescentes, né, esse negócio de binário, não binário, esse negócio de binário, não binário. Eu me lembro só daquela. Outros vão lembrar aí da época da Unic, né? Não binário, binário, né? Então, hoje a gente está vendo, né, cada vez mais, né, essa multiplicação da iniquidade. Né, eu não sei se eu vou falar certo, porque eu não pesquisei muito, né, mas eu só estou fazendo uma ilustração. Mas o sexo binário, né, é o sexo natural entre um homem e uma mulher, não é isso? Estou certo? E o não binário, né, é aquele que ele não se identifica nem com homem
e nem com mulher. Então hoje, Satanás ele tem investido pesado nisso, que eles estão querendo fazer com que aqui no Brasil, né, quando você for ter o seu filho, na hora que você for registrar ali, né, isso vai ser, com certeza vai acontecer, porque o inferno está trabalhando para isso. E ali você não vai mais poder colocar o nome do seu filho ali, se é macho ou fêmea. Você vai ter que deixar ali um sexo neutro. Para quando aquele seu filho crescer ali, complete 18 anos, aí ele que vai decidir o que ele quer ser. Se ele quer ser uma galinha, né? Se ele quer ser um porco, um boi, um veado. Então, né, irmãos, é ou não é a realidade que a gente está vendo esses dias? Então, tudo isso a gente ri, mas o negócio é sério. Antigamente, na minha época, não tinha na escola esse negócio de ideologia de gênero, de binário, não binário. Até naquela época, os homossexuais daquela época, como a gente dizia, era incubado. Só sabia mesmo quando alguém pegava no fraga, alguma coisa, mas não tinha como já tem hoje descaradamente. Anda na rua e se beija no shopping, homem com homem, mulher com mulher. Então, cada vez mais essa iniquidade ela tem se multiplicado, porque ele tem trabalhado nesse mistério às escondidas para tentar destruir os valores da família, tentar destruir os jovens, os adolescentes, e tentar fazer com que o amor que um dia Jesus colocou no teu coração, aquele fogo, ele se esfrie, ele se apague, você perca o desejo de pregar a palavra de Deus, de evangelizar, de estar na igreja, de estar nos cultos. Então, essa iniquidade, quando se multiplica, ela gera alguns sintomas, né? E o principal sintoma é o que fala na Bíblia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, o amor se esfriará da grande maioria. E é o que está acontecendo, irmãos. E por isso eu creio que já está bem breve a vinda do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Por que que a palavra de Deus está dizendo isso? Porque haverá um tempo que muitos de nós vamos querer estar aqui num congresso desse, vamos querer estar numa célula, né, nos cultos lá na igreja, a gente não vai ter mais, porque Jesus já veio arrebatar o seu povo. E vai ser longe demais. Por isso nós estamos aqui esses dias, né, com propósito para que essa estatística não se cumpra na sua vida. Para que Jesus ele possa, né, tirar todo esse esfriamento da sua vida e nesses dias ele possa te incendiar nesse lugar, você possa sair daqui cuspindo fogo, pegando fogo. Volte com aquele primeiro amor, ganhando vidas, ganhando almas para Jesus, levando a palavra de Deus, que esse foi o propósito que ele te chamou. Aleluia! Então, irmãos, eu quero nessa manhã que cada um que está aqui, que você mesmo meça qual a sua temperatura nessa manhã. Não seja outro, mas que você mesmo possa medir a sua temperatura. Comparado ao ano passado, a sua temperatura está mais quente ou está mais fria? Comparado a 5 anos atrás, a sua temperatura, ela está mais quente ou ela está mais fria? Comparado a 10 anos, tem gente aqui que já tem 30 anos, a igreja já tem 30 anos mais ou menos, acho que é isso, né? 29. Comparado a 29 anos, a sua temperatura está quente ainda ou ela está fria? Então quero te convidar nessa manhã a fazer essa reflexão, a medir a sua temperatura, comparado ao dia que você entregou a sua vida para Jesus, aonde você não importava o horário, não importava o lugar, mas você sempre estava buscando a presença de Deus. Você sempre falava de Jesus para as pessoas, você sempre tinha aquele desejo, aquele prazer de estar envolvido nas coisas de Deus. E eu vou mencionar alguns sintomas para ajudar você. Como é que está a sua sensibilidade?
para falar de Jesus? Como é que está a tua acessibilidade? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Como é que está a sua acessibilidade para falar de Jesus? Quando você fala de Jesus, você ainda chora? Você ainda sente aquela presença? Você se emociona quando você fala de Jesus? Você é tocado ainda quando você fala de Jesus? Quando você está pregando para alguém de Jesus, você ainda é tocado? Você ainda chora por amor por aquelas vidas? Ou você está uma pessoa insensível, que não tem mais sentimentos, que não sente mais nada? Qual a sua temperatura nessa manhã? A iniquidade, irmãos, ela é como uma anestesia. Escreve isso aí para você não esquecer. A iniquidade, ela é como uma injeção de anestesia na vida do ser humano. É uma injeção onde você não sente mais nada, né? A pessoa pode afincar uma agulha em você e você não sente mais nada. Pode fincar uma espada até você sangrar e você não sente mais nada. E é assim que Satanás ele quer fazer com cada um que está aqui. Ele quer fazer você sangrar até a morte. Como uma pessoa insensível que não sente mais nada. Uma pessoa que se tornou morna aos olhos de Deus. Outro sintoma, você ainda tem tanta vontade de ler a palavra de Deus como antes? Dá queima no teu coração, quando Deus está ali um versículo do nada e ali você fica ansioso para chegar na tua casa, para pegar a tua Bíblia, a palavra de Deus e ali ler aquela palavra, isso dá queima no teu coração? Ou a Bíblia virou apenas um objeto que fica em cima ali da sua cama, que fica ali em cima, talvez de uma estante? Será que dá queima no teu coração? Desejo pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a principal ferramenta que pode mudar a nossa vida, que pode mudar a vida do ser humano quando a gente decide ler, colocar em prática. Então, meça a sua temperatura nessa manhã. Será que você está com esse sintoma? Você ainda tem tanta vontade mesmo de ler a palavra de Deus como antigamente, onde você pegava todo o tempo, você lia, todos os dias você pegava ali e lia, apenas que fosse, ainda que seja um versículo, mas você decidia ler? Será que você ainda, quando chega o dia do culto, será que você ainda dá aquele glória a Deus e diz: glória a Deus, hoje vai ter culto, eu vou lá para a igreja, eu vou celebrar, eu vou me alegrar na presença de Deus? Será que o desejo da queima no teu coração, olha, hoje vai ser célula, a gente vai lá, vai levar muito convidado e a gente vai se alegrar? Será que ainda queima no teu coração, você se alegra? Hoje vai ter macrocela, a gente vai estar lá, vai fazer um louvor abençoado e vai encher aquele lugar de convidados. Será que isso ainda queima no teu coração? Será que você ainda fala como Davi dizia, mesmo vindo depois das guerras, das lutas que ele vinha, mas ali diziam: Davi, vamos lá para a casa de Deus. E ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que isso dá queima no teu coração? Ou você não se importa mais? Ou você não sente? Irmãos, durante eu estar nessa igreja, eu nunca faltei um culto, nunca. Para dizer assim: não, hoje eu não vou ficar assistindo aqui um jogo, um futebol, vou assistir um filme, nunca. Quando acontecia por algum motivo de eu não ir, irmãos, mesmo porque não foi porque eu quis, mas aquilo ali ficava corroendo no meu coração. Hoje eu não fui para o domingo na igreja. Poxa, eu não fui naquela célula. Será que isso acontece com você? Esse desespero por você ter faltado no culto, ou você não está mais nem aí? Não, só mais um culto, não tem nada a ver. Todo domingo tem culto, eu não vou. Toda semana tem célula, eu não vou mais. Será que isso dá queima no teu coração? Você ainda ora como você orava antes? Ou você nem ora mais? Sabe, irmãos, a minha vida aqui é corrida. A gente sai para fazer compra com o apóstolo, é ração, é ajeitando as coisas.
Mas você sabe aonde é o meu quarto de guerra? Ali, ó, ali dentro daquela van lá, olha para ela lá, aquela van ali, ó. Quando eu saio daqui, eu digo sozinho, eu digo, Senhor, senta aqui do meu lado. Porque eu sei que se Ele estiver ali do meu lado, Ele vai me ajudar a vencer todas as dificuldades. Ele vai me ajudar a vencer todas as lutas. É ali, irmãos. É ali no ranário, quando eu estou sozinho. É lá do insetário, quando eu estou colocando lá fonte de umidade lá para os insetos. É lá. Sabe, não espere, talvez você, eu quero chegar na minha casa para me entrar no meu quarto, como a palavra de Deus diz, que quando a gente chegar na nossa casa, né, quando na maioria das vezes a gente ainda tem um quarto. Mas às vezes tem gente que nem tem um quarto, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que orar sem cessar, a gente tem que andar no Espírito. O que é isso? É ficar 24 horas dentro de um quarto orando? Não, irmãos, é isso, é sair. Você está saindo sozinho num carro para trabalhar dirigindo, convida Jesus. Convida o Espírito Santo e vai conversando com Ele. Sabe, hoje, Jesus, Ele é presente na minha vida. É como se fosse um amigo. Às vezes a gente consegue expor os nossos problemas para tanta gente, para tantas pessoas, mas para quem a gente realmente precisa falar, a gente não fala. Porque a gente tem se tornado pessoas insensíveis na voz do Espírito Santo. A gente tem olhado para trás. A gente tem deixado essa injeção, essa anestesia da iniquidade entrar na nossa vida. E a gente tem se tornado cada vez mais pessoas mornas diante de Deus, onde a gente não sente mais nada. A gente não sente mais amor pelas almas, pelas vidas. A gente não tem aquele desejo de pegar um convidado e levar para um culto ali, aquele convidado aceitar Jesus e ali a gente fazer uma grande festa porque aquela pessoa entregou a vida dela para Jesus. Irmãos, eu creio na palavra de Deus e ela não mente, nós estamos vivendo o tempo do fim. Mas não caia nessa estatística. A palavra de Deus está dizendo aqui que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriaria. Não é o amor de todos, é de quase todos. Mas a palavra de Deus diz também que nos últimos dias Deus ele levantaria uma geração apaixonada. Uma geração desesperada. E se você quiser aqui nessa manhã, você pode fazer parte dessa geração. Você pode sair daqui e fazer parte, ainda ganhar aquelas almas para Jesus, da rua da tua casa, do teu trabalho, da tua escola. Você ainda tem aquele fogo quando evangeliza, de amar as pessoas, de pregar a palavra de Deus. Você ainda compartilha o versículo. Quando alguém, Deus fala contigo ali, você compartilha com aquela pessoa e diz, olha, hoje Deus ele falou comigo aqui nesse versículo. Ou você só compartilha, como eu falei, ali aquele vídeo. Olha, esse vídeo aqui é engraçado do TikTok. Você só tem compartilhado o vídeo com as pessoas do TikTok, do Instagram. Ou você tem compartilhado versículos da palavra de Deus que pode transformar a vida de um ser humano. Você ainda sente intimidade com o Senhor como antes você tinha? Você ainda chora na presença dEle quando você fala do amor dEle? Ou eu não consigo mais tocar no Senhor? Eu oro, mas parece que o Senhor não está mais ali. Jesus, Ele sempre esteve ali do seu lado. É porque você aceitou essa injeção na sua vida. E ali você se tornou uma pessoa morna. Onde você já não sente mais o toque. Jesus está ali te tocando, Ele está te abraçando ali, mas você, pelo fato de você ter deixado a iniquidade entrar na sua vida, você perdeu a sensibilidade, você não consegue mais ouvir e sentir a presença de Deus. E tudo isso, irmãos, são sintomas da contaminação pelo vírus da iniquidade. Hoje nós temos dois inimigos do corpo.
do corpo humano, que são os vírus e as bactérias. A diferença da bactéria é que ela consegue se multiplicar fora do corpo. E o vírus, ele precisa de um organismo, ele precisa de um corpo para ele se multiplicar. A bactéria, ela é um ser vivo, ela consegue se multiplicar fora. Mas o vírus, ele precisa entrar no organismo, ele precisa se alojar em uma célula para ele se multiplicar. Aí você diz assim, mas ele não é um ser vivo. Ele não é um ser vivo, mas ele pode destruir, ele pode arrebentar com a vida de um ser humano. O vírus não é um ser vivo, ele é uma molécula, né? Ele não consegue se multiplicar fora do corpo. Ela precisa, como eu falei, de uma célula hospedeira, né? O vírus, quando ele entra no corpo do ser humano, ele procura uma célula para ele se hospedar, né? E ali ele consegue, né, reprogramar aquela célula para que ela se multiplique. E o que acontece quando o vírus ele entra naquela célula? Ele se transforma em 2, depois em 4, depois em 6 e vai se multiplicando até ele ficar de um tamanho de onde ele exploda dentro do corpo do ser humano e ali a bactéria, aquele vírus se espalha por todo o nosso corpo. E como é que você pode combater, né, esse vírus ou uma bactéria? Por exemplo, a comida, né? Eu já vou terminar, já está quase no finalzinho aqui. Samuel, está preparado aí? Como é que eu faço para combater um vírus, uma bactéria? Por exemplo, a comida ali, né? Quando a gente termina de comer, né? E ali aquele resto a gente guarda na geladeira. Eu não estou falando do seu prato, né? Claro que você não vai guardar ali o resto do seu prato, vai jogar no lixo. Estou falando da vasilha lá, né? Fica ali toda aquela porção, às vezes sobra 5, 4 bife. O que é que a gente faz? A gente, para conservar aquilo ali, a gente coloca na geladeira, não é verdade? Para a gente aproveitar, para a gente comer depois. As bactérias já estão ali naquele bife, né? Isso não vai mudar, porque ela estava ali em cima da mesa, de alguma forma a gente está vendo aqui as bactérias, ela já entrou ali naquela carne. Mas ali, a partir do momento que ela entra na geladeira, no frio ali, ela não consegue mais se multiplicar. Ela apenas vai conservar, né, aquela bactéria ali. Mas ela não vai conseguir se multiplicar. Porque o frio, a única coisa que o frio ele pode fazer é isso. É retardar a multiplicação dessas bactérias. Então, isso tudo, né, é que o frio pode fazer. Mas para matar uma bactéria, tem que fazer o quê? Quantos sabem aqui o que, tem que fazer para matar uma bactéria aí? Tem que tocar fogo, para que realmente ela possa ser destruída. Tem que queimar as bactérias. E os vírus também. Por exemplo, o leite, quando ele sai da vaca, para ele não dar nenhuma contaminação, o que é que tem que fazer? Tem que ferver, ele tem que esquentar, que é para matar todas as bactérias. E quando há uma epidemia, quando morrem milhares de pessoas, o que é que eles fazem? Eles queimam os corpos. Eles queimam ali aquelas roupas para que aquilo não possa transmitir para outra pessoa, não é verdade? Quantos já ouviram falar nisso, que tem que queimar todas as roupas quando tem alguma bactéria, um vírus? Então, a única coisa que pode destruir uma bactéria, um vírus, é o fogo. E eu estava vendo aqui um vídeo, né? Onde as geleiras da Sibéria, se eu não me engano, elas se derreteram, descongelaram e alguns cientistas foram até lá. E ali eles descobriram que ali naquela água havia uma bactéria, um vírus, na verdade, que sobreviveu a milhares e milhares de anos. Ou seja, ela não conseguiu se multiplicar ali, mas ela conseguiu sobreviver. A toda aquela temperatura ali, ela não conseguiu. Ali eles tiraram aquele vírus e eles fizeram ali em laboratório com que aquilo se multiplicasse.
Ou seja, o frio, ele não mata. A temperatura morna do ser humano é o que possibilita a multiplicação das bactérias. Quando quer se multiplicar, ou uma bactéria, um vírus, o que é que eles fazem? Eles colocam numa estufa. Como é que é essa estufa? Ela é morna. Aí ela começa a se multiplicar. Você vai entender por que eu estou falando isso. O que tem a ver bactéria com a pregação aí, pastor? Porque eu quero te dizer nessa manhã que a mornidão é a pior coisa que pode haver. Nós precisamos queimar esses dias. Nós precisamos queimar, incendiar da presença de Deus, para que a gente possa queimar todo esse vírus da iniquidade que está dentro da nossa vida. A gente precisa deixar queimar para que saia toda essa frieza, toda essa mornidão da nossa vida. E Apocalipse 3:16, quem puder abrir a sua Bíblia aí, abra. Apocalipse 3:16. Ele diz assim: assim porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou ao ponto de te vomitar-te da minha boca. Deus, ele odeia a mornidão. Olha o que a palavra de Deus diz, que quando a gente está morno na presença de Deus, Deus ele sente nojo, ele sente vontade de vomitar. Ele sente vontade de colocar para fora. Quando a gente se encontra morno na presença de Deus. A gente precisa ser frio para que a iniquidade não se multiplique. Ou quente, ou pegando fogo que é para eliminar tudo. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui: assim porque és morno, e nem és quente ou frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Ele está dizendo: olha, mas antes que tu fosse frio, para não se multiplicar essa iniquidade aí na tua vida, do que ser morno. Então nesses dias, Deus ele te trouxe aqui nesse lugar porque Ele quer te queimar. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Ele quer te incendiar nessa manhã. Ele quer queimar tudo aquilo que não vem dele, tudo aquilo que tem contaminado, todo o pecado, toda a imoralidade, toda a masturbação. Ele quer queimar tudo aquilo que tem te contaminado através do celular, os vídeos imorais. Porque é isso que tem esfriado, irmão, você na caminhada de Jesus. Olha o que aconteceu com o filho pródigo. Um dos motivos do nosso esfriamento é porque também nós temos nos afastado da presença de Deus, temos nos afastado dos nossos líderes, dos nossos pastores. Qual foi o ano, qual foi o período que esse ministério, essa igreja cresceu mais? Quando o nosso apóstolo começou a falar de paternidade. Você precisa voltar para os braços do Pai. Quando aquele jovem ali, o filho pródigo, ele decidiu se afastar do Pai, o que foi que aconteceu na vida dele? A iniquidade entrou de carrão de cena na vida dele. Ele gastou tudo com bebida, ele gastou tudo com droga, ele gastou tudo com prostituição. Ele gastou com tudo aquilo que desagradava a Deus, e ali o amor dele pelo Pai começou a se esfriar. Ele já não lembrava mais do Pai dele. Ele já não sentia mais a presença de Deus. Então nessa manhã eu quero convidar você a ficar de pé nesse lugar. Aplauda o Senhor bem forte. E a palavra de Deus diz também que tem uma profecia que diz que Deus, Ele iria converter o coração dos pais aos filhos. Você precisa voltar para os braços do Pai. Você precisa voltar para a presença de Deus.
Você precisa deixar o Senhor queimar nessa manhã, colocar tudo para fora. Reconheça. Porque, Senhor, eu quero voltar a sentir o desejo de pregar a Tua palavra. Eu quero voltar, Senhor, a ter o desejo de estar na Tua casa, assim como Davi se alegrava de estar na Tua presença. Eu quero me importar com o perdido. Talvez, irmão, você está aqui bem vestido. Você está aqui alimentado, mas quantas pessoas estão lá fora? Não tem nada para comer. Quantas pessoas estão lá fora drogadas, viciadas, porque ninguém foi lá pregar a palavra para aquela pessoa. Como queiram que creiam se não há quem pregue? Essa manhã decida voltar para os braços do Pai. Oh, Senhor. Se renda aos pés dele nessa manhã, irmão. Tira todo o orgulho. Você fala assim, eu vou chorar aqui, vão ficar me olhando. Não se importa com isso. Se importa com o amado da sua alma. Ele está aqui, ele quer te abraçar. Ele quer te queimar. Eu quero convidar para você vir aqui na frente, você que quer decidir queimar, que quer decidir eliminar todo esse vírus da iniquidade da sua vida, que quer voltar ao primeiro amor, que quer voltar a ser reconhecido que o jovem é a força da igreja. Deus, Ele te chamou para você ser um instrumento para ganhar almas, vidas para Ele, para a gente fazer jus a esse ministério. Que a nossa igreja que diz que nós somos o ministério Nações para Cristo. Deus te chamou para você alcançar nações para Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, nós vamos cantar esse hino nesse momento. Deixa o Espírito Santo te envolver, te abraçar nesse lugar. Me abraça com força, me ensina a te amar. Aleluia. Me põe em teu colo, me faz descansar. Aleluia. Me abraça com força, me ensina a te amar. Tudo que eu preciso, só mais um instante.